Olá, eu sou o Eduardo, sou responsável pelo departamento comercial da NTGEO para o mercado brasileiro e hoje nós vamos assistir então uma demo onde a gente vai ver as principais funcionalidades do nosso software. Lembrando que nós somos a única empresa do mercado brasileiro que é uma solução 100% cloud. O que isso quer dizer? Que a gente não vai instalar nenhum aplicativo dentro dos aparelhos da sua empresa. Sempre vocês vão poder acessar através do navegador do Google, né, para assim colocar o seu usuário e a senha e já sair navegando dentro da plataforma. Tá? E a gente se divide em 3 portais. Um portal de escritório, onde tem os principais módulos administrativos, são os que a gente vai ver inicialmente agora. Na sequência, o portal técnico, que é um portal que foi pensado e desenvolvido para os técnicos trabalharem nas revisões de campo, e o portal cliente, que vocês vão disponibilizar para os seus clientes, onde eles possam, de maneira autônoma, buscar todas as informações e documentos relativos ao contrato de vocês. Dito isso, passamos então para o acesso dentro da nossa plataforma. Aqui está o nosso portal de escritório, que como eu mencionei, tem os principais módulos administrativos. Tá? Inicialmente, o que nós vamos ver? Módulo de configurações. Simplesmente a gente passa por esse portal aqui simplesmente para fazer a alta, para fazer a configuração da empresa. Né? A gente não, isso aqui não vai fazer parte do seu dia a dia, único e exclusivamente mostrar que aqui são programadas todas as personalizações e também todas as automatizações que vão ser usadas por vocês na hora de configurar a empresa. Tá? Entre elas, a gente sempre gosta de destacar a questão da quantidade de mensagem que vocês vão poder pré-definir inicialmente, e depois isso vai ser utilizado de maneira bastante autônoma para evitar que vocês percam tempo. Então, de que maneira? Todas as mensagens vão ter um título, vão ter o seu textinho com as variáveis e já com isso depois todas elas vão ser utilizadas com um simples clique. A mesma coisa aqui nas cláusulas e anexos. Né? Então, por exemplo, quando forem subir os contratos ou os orçamentos, tantos quantos quiserem, né, vão poder ser subidos aqui, mas a única característica que eu gosto de mencionar é o texto é colocado aqui, com o seu respectivo título e também as variáveis. Igual que nas mensagens automáticas, então o intuito aqui é que isso seja um processo bastante dinâmico e rápido para que vocês não percam tempo, tá bom? Mais coisas, a possibilidade de personalizar, por exemplo, toda a linha de negócio, entre elas os tipos de pontos de controle dentro da configuração. Então, por exemplo, quando eu falo de controle de pragas e estou citando, por exemplo, a armadilha adesiva de ratos, você vai ter a possibilidade de utilizar esse banco de dados que a gente já dá para vocês, essas informações, onde você vai poder, se quiser aproveitar, editar, ampliar ou mesmo, se não quiser, vai poder excluir então esse ponto de controle. Então isso daqui nada mais é do que a personalização desse ponto de controle, onde você vai dizer quais são as características, qual é o tipo, quais são as perguntas e tudo mais. Ok? Entre eles vão estar ainda outros parâmetros, mas que a gente, mais adiante, se você tiver interesse, a gente pode então buscar essa informação. O módulozinho de departamento pessoal. O que é isso daqui? Esse módulozinho vai ser para a personalização da ficha de cada colaborador. Então, dentro de cada ficha vai ser acompanhada de todos os dados pessoais, entre eles trazendo a assinatura digitalizada que vai ser utilizada em todos os processos de NTGEO, como por exemplo, a assinatura de um orçamento, a assinatura de um contrato ou qualquer outro documento que esse profissional venha utilizar dentro do sistema. Tá? Também vamos contar com todas as informações empresariais, entre elas a personalização do horário que o colaborador vai poder utilizar e acessar a plataforma, e também quais linhas de trabalho ele vai trabalhar e quais zonas comerciais ele vai estar apto a trabalhar. Além disso, o sistema também vai poder ajudar a controlar o prazo de validade de todas as habilitações e formações que vocês tenham cadastrado dentro do sistema. E por último, mas não menos importante, o que? Onde o administrador vai poder dizer quais são as permissões que esse colaborador vai ter para acessar o sistema. Como, por exemplo, se eu não quero que um técnico tenha acesso a informações comerciais, ou se eu não quero que um técnico tenha acesso à agenda de outro técnico e assim por diante. Então, essas permissões elas são editáveis e para cada colaborador vai ser possível fazer esse ajuste. Tá bom? Módulo de catálogo ou armazéns. Esse módulo ele é muito complexo, tem muita coisa, a gente vai dar uma passadinha muito sucinta aqui. Por exemplo, de que maneira? A gente já disponibiliza
algumas linhas de negócio cadastradas dentro do sistema. Vamos pegar o exemplo aqui, controle de pragas, então acompanha a informação básica e a parametrização dessa linha de negócio. Então, como que eu vou querer a configuração do meu certificado de serviço, como que eu vou querer a configuração do meu diagnóstico de situação, quantos responsáveis técnicos eu vou poder e vou querer cadastrar por cada unidade ou delegação, e também, super importante, como as seções da ordem de serviço que vão ser visíveis pelos meus técnicos. Então, todas as informações que eu vou querer que eles revisem, que eles chequeiem, então vai ser possível personalizar isso também, tá? Então, isso é muito interessante vocês verem o nível de personalização que Geo consegue te entregar, porque para cada linha de negócio você vai poder ter a sua personalização e a sua parametrização de maneira independente e tal qual você assim desejar. Caso alguma linha de negócio não faça parte dessas que a gente já disponibiliza aqui inicialmente, você vai poder criar ela muito rapidamente, tá bom? Produtos e serviços. Esses são todos os produtos que o seu sistema vai utilizar, né, que a sua empresa vai utilizar dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui, vamos pegar um exemplo, o Muribron Cereal. É um produto que eu cadastro ele dentro da minha plataforma, ele é acompanhado de todas as informações, então a apresentação do produto, a descrição técnica, método de aplicação, indicação de dosagem, as unidades de medida, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que quando eu compro um produto e armazeno ele, nem sempre a gente vai consumir da mesma maneira. Então você vai poder dizer para o sistema qual a unidade de medida de cada uma dessas operações. Classificação, todas as autorizações de vendas, os lotes, as dosagens, as datas, as documentações técnicas, como a ficha técnica, a ficha de dados de segurança, protocolos e etc. E por último, também os dados econômicos. O mais importante que eu gosto de destacar aqui é a rastreabilidade do uso desse produto. Com essa lupinha aqui, sempre e a qualquer momento você vai poder identificar aonde que esse produto foi utilizado, qual a quantidade, qual foi o técnico que utilizou, em qual cliente, em qual filial, em qual data. Sempre você vai ter essa informação num clique do mouse. E a mesma coisa a linha de serviços, né? Então, o Egeu já vai te disponibilizar uma série de serviços cadastrados, você vai poder aproveitar isso, editando e personalizando de acordo com a sua preferência, de acordo com como você vende esse serviço. Mas basicamente a informação é muito parecida com a ficha de produto. A gente vai ter um tempo estimado para a realização desse serviço, vai ter qual é a praga-alvo, os dados econômicos, né? Por exemplo, qual é o meu preço mínimo de venda desse serviço, e sobretudo eu já vou poder vincular produtos para serem utilizados dentro deste serviço. Então, dessa maneira, o meu técnico, quando recebe uma ordem de serviço, já vai ter essa informação diretamente especificada dentro da ordem de serviço, tá bom? Igual também vai ser possível rastreabilizar esse produto. Depois você vai ter a possibilidade de cadastrar todos os seus fornecedores e dentro de cada fornecedor sempre vai poder encomendar, fazer devoluções e gerir as compras que foram feitas para cada fornecedor, tá bom? Também aqui com relação ao estoque, é possível cadastrar uma série de estoques, né? Uma ou mais caso você sinta necessidade. O mais importante é saber que para cada um deles você vai poder controlar, fazer regularização de entrada e saída de materiais, consultar a movimentação, consultar o que você tem em inventário, os recibos de entrega e também o seu estoque na data atual, como por exemplo eu faço aqui neste momento e já com isso saco sai toda a minha informação que eu tenho no meu estoque de momento. Inclusive eu vou poder consultar as movimentações, né, qual foi a última operação que foi feita, a quantidade, o lote, qual foi o funcionário responsável, a data, inclusive visualizar a operação. Tá bom? Então, como eu mencionei, é um módulo muito completo que vai te ajudar muito, sobretudo porque ele vai alimentar as outras etapas. Compras e despesas nada mais é do que um gerenciador de todas as compras que foram feitas, as encomendas, as devoluções e também o seu contas a pagar. Então, e já vai te permitir acompanhar todas as despesas que foram lançadas por você dentro do sistema, como a folha de pagamento, por exemplo, ou outras despesas, como festa de final de ano da empresa, materiais de EPI e tudo mais, tá bom? O módulo de faturamento, ele anda em conjunto aqui com compras e despesas, mas é
para destacar a possibilidade que você vai ter de acompanhar todo o sistema financeiro, ou seja, quando você fizer a emissão de uma nota fiscal, vai ter uma segmentação aqui para determinar quais foram as notas que estão pendentes de emitir, as que já foram emitidas, que já foram pagas e assim por diante. Você vai ter toda essa possibilidade, entre eles aqui os recibos de pagamentos, né, onde você automaticamente vai poder consultar, vai poder enviar para os clientes de maneira massiva, vai poder fazer alterações e tudo mais. E também os relatórios, a possibilidade de tirar relatórios, tanto relatórios de produtividade, como por exemplo por ordem de serviço ou por técnico, como também o relatório de vendas, onde basta você informar o ano que você quer e ele te tira o relatório com total de vendas do ano, inclusive podendo abrir aqui a janelinha para ver o que você tem dentro de cada mês. Módulo de gestão de avisos. Esse módulo de gestão de avisos é um canal de comunicação entre os 3 portais em tempo real. Então ele é utilizado de maneira bilateral entre o portal de escritório e o portal técnico, né? Ambos podem enviar para cada lado um aviso ou uma incidência, e também os clientes de vocês, através do portal cliente, vão poder se comunicar com o portal de escritório enviando avisos ou incidências. A gente destaca muito aqui a possibilidade que você sempre vai poder visualizar no mapa do Google onde esses avisos estão, ou essas ocorrências estão sendo abertas, né? E você pode inclusive ir filtrando elas e tomar ações através da geolocalização. Tá? Muito legal desses avisos é que sempre você fica com eles registrados dentro do sistema, é possível guardar o histórico e inclusive de pessoas que dão baixa por maternidade ou férias ou mesmo que se desligam da empresa, você sempre vai conservar a informação dentro da ficha do cliente. Planejamento. Aqui no Planning é onde a gente vai poder, de maneira bastante abrangente, controlar toda a agenda de todos os nossos técnicos. Então, como por exemplo assim, no dia de hoje, aqui eu consigo visualizar todos os meus técnicos, todas as ordens de trabalho que estão abertas para os meus técnicos no dia de hoje. Posso também consultar os próximos 5 dias desses técnicos. Posso consultar também a agenda da semana deles, né? Cada técnico é assignado com uma cor, ou mesmo a nossa agenda mensal, né? Então, dessa maneira, eu consigo ter um controle de todas as ordens de serviço que estão atribuídas para os meus técnicos nesse mês. Igual que no portal de avisos, a gente também consegue visualizar isso com a geolocalização no Mapas. Então, com isso, eu consigo sempre ter na ponta do clique do mouse aonde que os meus técnicos estão alocados. E como, por exemplo, se me surge uma incidência ou uma ocorrência, por exemplo, por parte de algum cliente, né, por exemplo, o Shopping Iguatemi Campinas me liga e me pede para eu deslocar um técnico urgentemente lá porque ele tem alguma incidência ou alguma ocorrência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar no mapa qual o técnico que está mais perto. Com isso, a gente clica na ampulhetinha, eu já sei inclusive a hora que o meu técnico vai terminar, e com isso eu já poderia deslocar o técnico Felipe diretamente para o Shopping Iguatemi Campinas, para assim ele poder atender essa ocorrência de maneira bastante ágil. Tá? Também contamos com o otimizador de rotas utilizando a inteligência artificial, o que nos permite tanto otimizar rotas programadas quanto a rota de um técnico no dia de hoje, né? Então, basicamente, eu vou fornecer para o sistema uma série de informações e depois, com um simples clique, a gente tem uma rota otimizada. Vou ter possibilidade também de consultar dentro da agenda todos os relatórios de serviços, serviços de um técnico, produtos de um técnico, as não conformidades, e também todas as minhas ordens de serviços que eu tenho lançadas dentro do sistema, sejam as que estão pendentes, as pendentes sem um técnico designado, as pendentes com o técnico designado, as que estão em execução, as que já foram executadas mas não foram verificadas, ou ainda as que já estão completadas e verificadas pelo nosso RT. Tá? Então, tudo de maneira muito ágil dentro do nosso planejamento ou agenda. E chegamos então no nosso CRM. O nosso CRM ele é bastante completo porque ele nos permite, sobretudo, trabalhar de maneira independente com as fichas de potenciais ou as fichas de cliente. Qual é a diferença? O potencial nada mais é do que uma oportunidade, um lead que eu estou prospectando, que eu já tenho inclusive a possibilidade de fazer uma ficha dele dentro do sistema e com isso trabalhar os seus contatos, posso programar eventos na agenda, posso fazer anotações sobre ele e também posso fazer o quê? Orçamentos. Com isso eu já consigo contactar esse lead, né, fazendo o envio de orçamentos. E no caso de que
esse orçamento seja aprovado, né? E aí a gente teria depois que criar a ficha do cliente dentro da seção de clientes. Não, isso não é verdade. A gente vai clicar nesse botãozinho aqui de converter em cliente e o sistema o que ele faz? Ele traz essa ficha do potencial diretamente para a pasta de clientes. Então dessa maneira eu não preciso duplicar meu trabalho. Todo o trabalho que eu fiz até então com este lead, com essa oportunidade, ele vai passar a fazer falta aqui dentro da ficha de clientes, né, onde daí sim a gente vai poder trabalhar de maneira bastante completa essa ficha, como por exemplo a gestão dos orçamentos, a gestão dos contratos, as vendas e tratamentos avulsos, ordem de serviço, gestão das notas fiscais, a rentabilidade do meu contrato, os recibos de pagamentos, os acessos ao portal cliente e assim por diante. Tá? Também em Geo sempre ele trabalha de maneira bastante ágil a questão das sedes, né? Porque a gente sabe que muitas vezes um cliente ele vai estar com muitas filiais, né? Como por exemplo, vamos citar aí a famosa rede Burger King, ou McDonald's, ou Coca-Cola. Então são empresas que têm muitas filiais. Dessa maneira, o que você faz? Você vai separar essas filiais de maneira independente. Cada filial vai ter a sua ficha, onde nessa ficha vai ter o seu endereço e vai ser possível então cadastrar o que? As zonas das instalações, as plantas e também a alocação dos pontos de controle. Dessa maneira, as informações não vão se misturar dentro da ficha do cliente e a gente pode trabalhar de maneira independente todo esse contrato para que a gente sempre tenha o controle das informações, das visitas e dos dados das filiais, ok? Vamos ver agora como que a gente faz então um orçamento, né? A gente clicaria aqui na canetinha, né? Vamos supor de que eu fiz bem meu tema de casa, esse orçamento já está com a ficha dele completa, então basicamente a gente vai o quê? A gente vai dizer para o sistema quais são as informações que a gente vai desenvolver para esse orçamento, né? Então completar as informações que o sistema vai nos dizendo, a gente vai utilizando toda a automatização, como eu comentei lá no início, no módulo de configurações, né? Então você carrega uma vez a informação e depois ela é utilizada aqui de maneira bastante ágil. Veja que a gente simplesmente vai respondendo o que o sistema está nos pedindo. Aqui agora nós vamos utilizar o que eu cadastrei lá no meu catálogo, então o serviço de desratização. Veja que eu nem preciso preencher, né? Tudo vai saindo de maneira automática. Posso trabalhar um orçamento de maneira unitária, de maneira total, com relação às visitas que eu vou fazer. Então vamos dizer que nesse orçamento eu vou fazer 3 visitas e vou colocar um valor unitário de R$200. Já com isso o meu serviço é incluído dentro do sistema e com isso a gente poderia ainda colocar outras informações adicionais se fossem necessários e a gente com isso finaliza o orçamento. Veja que eu não perdi nem um minuto, ou seja, menos de um minuto fazendo o orçamento, sempre utilizando o que? A automatização. Poderia também já ter programado uma visita de inspeção, né, para toma de dados, né, dados do cliente, informações anexas ou tudo mais. Mas o que a gente vai fazer aqui? Sempre no rodapé eu vou ter uma possibilidade gigante, enorme de fazer muitas ações. Nesse caso eu gostaria de mostrar como a gente pode adicionar uma peça de PDF que eu carreguei lá nas minhas configurações. Então eu adiciono, posso inclusive dizer que a capa vai vir antes, gero o meu PDF. Vamos esperar carregar e veja, eu já tenho neste caso então o meu orçamento feito. Obviamente aqui está com os dados da minha empresa de prova, né? Aqui sobre Geo, mas a ideia é que fosse com o seu logotipo, com as suas cores institucionais e tudo mais. Então veja que o orçamento que eu acabei de criar, ele é carregado com todas as informações necessárias para o preenchimento do orçamento e já está inclusive com a assinatura do comercial ou do consultor que vai desenvolver este orçamento. Então vamos dizer que esse orçamento, né, no caso que tenha sido enviado para o cliente, a gente também poderia, no caso que ele estivesse do nosso lado, mostrar para ele, por exemplo, na tela de um tablet, ele iria visualizar aqui e poderia inclusive já nos dar a assinatura digital aqui para que seja guardado o orçamento assinado dentro do sistema. Veja que já me gerou um PDF assinado que a gente pode guardar, ou ainda ele poderia assinar através do portal cliente. Tá? Então, nesse caso, vamos supor de que esse cliente já tenha, digamos, recebido o orçamento e ele tenha aprovado. Então, o que a gente já poderia fazer? A gente já poderia converter este orçamento num contrato. Né? A gente confirma, então, quais são o serviço que é contratado. Confirmamos aqui algumas outras informações a nível financeiro, né, para o contrato, quais são as cláusulas que a gente vai incluir, de novo utilizando aqui a automatização,
e já com isso a gente então define qual é os dados finais para confirmação do nosso contrato. Veja que eu já tenho meu contrato criado, gerado a partir do orçamento, né? Lembrando que sempre um orçamento vira um contrato, o contrato vira as ordens de serviço. Então, dessa maneira, eu já poderia gerar as minhas ordens de serviço. Poderia também aqui, caso meu cliente tenha alguma restrição para fazer esse serviço, que ele me obrigue a ir determinado dia, como por exemplo, ele me obriga que eu vá às segundas-feiras, por exemplo, às 19 horas. Então eu já programo isso aqui, vou assignar um técnico já para esta visita e com isso obtenho as datas candidatas. Então veja que o sistema já me gera as datas, inclusive a primeira sendo no dia de hoje, que a gente disponibilizou aqui a data. Com isso eu já tenho as minhas 3 horas de serviço gerada. A única coisa que faltaria seria o quê? Seria eu enviar uma notificação para o cliente, através de uma maneira automática, onde ele receberia esse e-mail, teria dois botões, né, um de aceitar e outro de recusar, que dele poderia confirmar. No momento que ele aceita o botãozinho lá dentro da mensagem, automaticamente a minha ordem já passa ao estado de confirmada. Ok? E aí o que a gente poderia fazer já com essa ordem de serviço? Seria a gente então acionar o nosso técnico, né? A gente acessaria através do portal técnico. O portal técnico, os nossos técnicos vão ter o seu portalzinho com todos os botões para que eles possam então executar as ordens de trabalho, né? Então eles têm o seu próprio portal que vai se adaptar a formato da tela do celular ou formato da tela do tablet, independente. Ele sempre vai contar de um botão de iniciar a jornada, que depois ele poderia pausar ou finalizar no final do trabalho, poderia consultar os serviços do dia, poderia consultar a sua agenda também, então com a agenda diária, agenda semanal ou mesmo agenda mensal com todas as ordens de serviço. Listagem de OS, ele consegue visualizar todas as ordens de serviço que foram atribuídas para ele no passado, no presente ou no futuro. Então nada escapa de geo. Documentação que ele possa consultar os seus documentos ou documentos da empresa. Produtos, ele vai poder consultar então muitos produtos, né? Por exemplo, vamos dizer que ele esteja lá fazendo a revisão e esteja com dúvidas sobre um determinado produto, então ele vem aqui e automaticamente tem acesso ao produto com as fichas técnicas, com todas as informações que sejam necessárias para ele consultar lá no dia. Caso ele tenha a permissão para gerar uma ordem de trabalho, ele mesmo vai poder automaticamente criar uma ordem de trabalho, como aquele exemplo que eu mostrei ali na agenda e no planning, né, que o técnico teve que se deslocar e não tivemos tempo de mandar para ele uma ordem de serviço, então ele mesmo poderia criar essa ordem de serviço. E aqui os avisos, né, onde ele vai poder enviar e receber avisos para mim e para meus colegas dentro da área administrativa. Então o que a gente vai fazer agora? Nós como os técnicos vamos acessar a nossa ordem de serviço que a gente acabou de gerar, que seria a primeira, né, das 3, né, como a gente acabou de gerar 3 ordens de serviço, a gente vai, então o técnico poderia gerar, no momento que ele é obrigado a iniciar aqui o botãozinho, para iniciar o serviço, abre o nosso contador de tempo, que vai medir quanto tempo esse técnico vai executar uma ordem de serviço. E aí ele começaria normalmente a fazer a revisão de todas as sessões dentro da ordem de serviço, né, ele poderia ele mesmo já começar a fazer a consultar as informações, a fazer um novo serviço, consultar os dados do cliente, poderia se certificar que ele está no mapa no local certo, a visita de inspeção, ele mesmo poderia criar plantas, né, no caso de que não tenham sido fornecida para eles. De que maneira? Ele pode criar 3 tipos de planta. Uma desenhando através de um croquis, onde abre um programinha de desenho para ele, que ele possa daí fazer o desenho das instalações. Ele poderia também criar uma plantinha que fosse, por exemplo, o mapa do Google, né? Ele simplesmente aceitaria aqui e já poderia fazer instalações através do mapa do Google. Ele se dirigiria para o local onde foi gravada esta, no caso, dentro da ordem, o endereço, né? E com isso, simplesmente, ele arrastaria o ponto de controle para dentro da ordem de trabalho. Então, vamos ver que ele chegou aqui nas instalações, está no local, pode ser uma cancha, pode ser uma tapa de poeira aí, e ele arrastaria o ponto de controle para dentro do mapa. Ou ainda ele poderia trabalhar então, como eu estava mostrando aqui, com as plantas que ele vai importar, seja uma planta baixa, ele poderia fotografar, basta única e exclusivamente ele importar essa planta aqui para dentro.
Tá? E já com isso depois seria trabalhar então nas revisões, né? Vai ter as identificações das pragas, as não conformidades, com todas as perguntas e informações que já foram previamente carregadas pela gente, ou seja, a gente vai fazer essa configuração para os técnicos poderem trabalhar, os avisos, né, os produtos utilizados, informações sobre as ordens de serviço anteriores, sempre o técnico vai poder consultar todas as informações sobre as ordens de serviço anteriores, né, se forem necessárias. Deixa eu voltar para a nossa ordem. Mais coisas. Os avisos, como eu comentei, tarefas a serem realizadas, se tivesse alguma observação, as incidências, né, ele vai poder aqui registrar toda e qualquer incidência que for necessária, inclusive podendo adicionar uma foto para ficar registrada essa fotinho dentro da incidência. Tá? Os recibos de entrega, as notas internas, que inclusive ele vai poder aqui acrescentar uma notinha, né, e depois propagar para as ordens de serviço desta filial de qualquer contrato ou somente para as ordens, vai poder propagar somente as ordens de serviço deste contrato e filial ou propagar a todas as ordens de serviço dessa filial e de qualquer contrato. Então, dessa maneira, os outros técnicos, caso não seja ele, numa ordem de serviço futura, vão receber essas informações. E entre outras, várias informações. Tá? Então, o técnico já depois que fez as revisões, pode finalizar a ordem de trabalho, pega a assinatura do cliente, que o seu João fez o acompanhamento, pegaria a assinatura do seu João e o e-mail da pessoa. Né? No caso aqui eu coloco o meu e-mail para que essa ordem de trabalho seja enviada. Tá? Seria enviada diretamente para o cliente. Caso vocês não queiram enviar por e-mail para o cliente, isso aqui pode ser depois acessada pelo cliente diretamente no portal cliente, ou mesmo a gente possa enviar por e-mail para ele, sem necessidade de que o técnico envie essa ordem de trabalho. Tá? Então, neste momento já poderia ser enviado, já poderia ser consultado aqui o certificado de serviço de maneira bastante ágil. Né? Como a gente pode ver aqui, obviamente, como eu mencionei antes no orçamento, vai ser através das suas informações institucionais, das suas cores, do seu logo. Então sai todo o relatório com todas as informações que a gente acabou de trabalhar. Tá bom? E já com isso, então, o técnico poderia fechar, né, a sua jornada e já com isso a gente daria por encerrado. Tá? E por último, a gente ainda poderia visualizar o quê? O portal cliente. Então a gente entra dentro da ficha do cliente, como a gente estava trabalhando. Vamos pegar aqui um cliente. Vamos acessar a ficha desse cliente e a gente conta com um botãozinho que chama acessos ao portal cliente. No momento que a gente cria esse acesso para o portal cliente, a gente vai definir, né, então um nome, usuário, uma senha, tudo que esse cliente vai poder acessar e para qual filial. Então se a gente trabalha com multisets, por exemplo, a gente pode filtrar por unidade, por filial e sem misturar as informações e definindo o que cada cliente vai poder ver e acessar. E já uma vez criado esse acesso, a gente acessa dentro do portal cliente. Então o cliente sempre vai poder consultar todas as informações relativas ao contrato, então os documentos globais da empresa, certificações, documentação de segurança e saúde no trabalho, registros biocidas, documentações que estariam pendentes por ele assinar, todas as revisões com seus pontos de controle, né? Ele pode selecionar por unidade ou por ponto de controle, por exemplo, se ele quer ver só as de capturas de roedores, vai poder consultar todas essas informações, inclusive com os gráficos e também com o histórico das revisões de cada ponto de controle, com o seu estado e tudo mais. Caso ainda assim o cliente queira entrar num nível de detalhe maior, ele vai poder consultar sempre as plantas, né? Vai poder consultar o mapa de calor, vai poder ver onde foram feitas as instalações e vai poder, dentre várias opções, vai poder também verificar o gráfico de tendência, né? Onde ele vai dizer para o sistema, né? Por exemplo, qual é esse período de tempo que ele vai querer visualizar, vai poder acessar qual ponto, se é de captura de roedores, se vai ser, por exemplo, por consumo, né? Vai poder inclusive mostrar a tabela com os valores e vejam que nos sai um gráfico com essa informação, desde que quando ele começou o tratamento até
o final. Então, uma linha de tendência que nos aponta a diminuição nas capturas, que ao princípio estava em 44 e já ao final a gente vê que eram apenas 3. E aí me sai também todas as informações relativas a esse gráfico, né, o número de capturas, inclusive mostrando quais as que superaram o meu limite de segurança e meu limite crítico, os números de pontos de controle, o estado de conservação de cada um deles, os números de pontos de controle, inclusive podendo eu comparar com o ano anterior, gerando PDF, descarregando para gráficos do Excel. Posso alterar esse gráfico, por exemplo, para visualização das porcentagens, né? Então, quanto por cento eu tive de determinada praga, ou mesmo, por exemplo, por cada ponto de controle, qual foi o que teve mais capturas, né? E ainda assim, se eu quiser alterar, por exemplo, para por consumo, eu posso também ter este gráfico de maneira bastante ágil. Então, o mesmo gráfico de tendência, posso ter os filtros aqui pelas zonas, né? Qual que teve mais consumo, qual que teve menos consumo, e inclusive vai me dando também as informações detalhadas deste gráfico com relação à zona, os meses, os tipos de controle, o do ponto de controle, né? Qual que teve alto, médio ou baixo, quais os que tiveram bom, regular ou péssimo estado de controle e tudo mais. Tá? Isso de maneira muito resumida, porque o portal de cliente ele entrega, além da possibilidade do cliente gerar avisos, além do cliente receber avisos para eles também, vai ter a possibilidade dele consultar todas essas informações dentro do portal do cliente. Tá bom, pessoal? Então, de maneira muito resumida, essa é uma demo para mostrar as principais funcionalidades do nosso software. A gente gosta sempre de lembrar que a ideia é que Geo trabalhe para que você tenha mais tempo livre, né? A gente tem aí já o expertise de estar presente em 26 países, né? Já atendendo mais de 1.000 empresas, e a gente sabe que com essa dinâmica de trabalho a gente consegue auxiliar as empresas a chegarem no nível mais alto aí de produtividade, sobretudo para as equipes que têm muito volume de trabalho. Né? Então a gente gosta sempre de salientar isso, tá bom? Para quem tiver interesse de ampliar as informações sobre Geo, sobre fazer uma demo mais específica, consultar alguma informação que talvez não tenha sido repassada aqui na informação, por favor entre em contato comigo, lembrando que o meu nome é Eduardo, meu telefone para o WhatsApp é o 011 945 222 116, tá bom? E o meu e-mail é comercial.br@igeoerp.com, tá bom? Na nossa página você também pode encontrar uma série de informações, nosso canal de YouTube, com a gente através das redes sociais. Muito obrigado pelo interesse, pela atenção. Espero muito em breve o contato de vocês para que a gente possa conversar um pouquinho, ampliar a informação e ver como que a gente vai auxiliar vocês também a chegarem no mais alto nível com o IGEO, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até lá!